Da Galácia do Sul, ou a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos ler aqui o texto da Bíblia do tema do acampamento. Vamos começar pelo capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Quem achou diz amém. Que não achou diz misericórdia. Todos acharam, são bons de Bíblia. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai, ninguém deu um glória a Deus. Só por causa disso eu vou mandar vocês ler o texto. Eu vou contar de 1 até 3, vocês vão ler o versículo 20. Eu quero ver a confusão agora. Mas vocês leiam com ênfase mesmo, para reverberar o eco aqui deste ginásio. 1, 2, 3. Aleluia. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês vão ler, vamos destacar aqui deste texto esta expressão que Paulo coloca. Ele diz assim, a partir deste ponto e vírgula, da primeira frase, ele diz assim: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês vão repetir, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em primeiro lugar, eu quero ver as mulheres falando esta expressão, tá certo? 1, 2, 3, as mulheres. Paz, as mulheres tão fracas, viu? Eu vou dar a segunda chance, porque senão os homens vão humilhar elas. Vamos lá. As mulheres, tem mulher aí? Cadê as mulheres? Levanta a mão aí as mulheres. Pronto, tem muita mulher. Vamos lá. É porque foi pego desprevenido. 1, 2, 3. Amém. Agora os homens. 1, 2, 3. Trovão. Rapaz, os homens falaram mais forte, mas as mulheres falaram mais bonito, da segunda vez. Amados, esta carta, cadê o tecladista? Me abandonou? Tocou para todo mundo aqui, nos outros pregadores, quando vem um coitado de mim lá do Paracuru, ele me abandona. Cadê ele? Chama aí o tecladista. Atenção, tecladista, compareça ao seu teclado com urgência. Irmãos, essa é uma carta mais polêmica de Paulo. Ela traz um tom apologético. Essa carta, ela é conhecida como a carta da liberdade cristã. Agora eu quero a sua atenção, por favor, para você entender a mensagem. O que estava acontecendo no texto a qual Paulo escreve esta carta era que os judaizantes estavam atacando a legitimidade do apostolado de Paulo e a integridade da sua teologia. Como se isso não bastasse, Pedro, quando Cristo foi assunto aos céus, eles fizeram um grupo ali de apóstolos, assim, olha, nós temos que escolhermos um para substituir Judas. E eles lançaram a sorte, eles pegaram um costume do Antigo Testamento, lançou a sorte e caiu a sorte num homem chamado Matias, porque pelo crivo de Pedro, Paulo humanamente não passava. Ele diz assim, olha, para ser apóstolo, ele tem que ter andado conosco, comido conosco, sentado na mesa conosco, tem que ter visto Jesus entrar e sair de cada cidade pregando, e ele tem que ser batizado no batismo de João.
E tudo isso, Paulo não tinha passado por nada disso, mas Paulo passou por uma experiência muito profunda, porque quando ele estava indo a caminho de Damasco, o Senhor apareceu glorificado para ele. Ele caiu no chão e na sequência da sua vida, ele diz: olha, eu não vi Jesus entrar nem sair, eu não sentei com vocês, mas tem uma coisa, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens falar. Os judaizantes estavam atacando a integridade da teologia de Paulo. Um escritor e teólogo chamado William Barclay, ele diz que esta carta é uma espada flamejante brandindo nas mãos de um grande guerreiro. A carta aos Gálatas é a declaração da independência cristã, é o coração do Evangelho. Para Martinho Lutero, durante a Reforma, Gálatas foi a fortaleza de onde ele combateu a violência de todas as evidências dos erros papais, junto com Romanos. Ele leu Romanos e leu Gálatas. John Wesley, ele pegou a carta de Gálatas comentada por Martinho Lutero, e somente no prefácio, a carta prefaciada por Martinho Lutero, ele diz que se converteu genuinamente lendo o prefácio da carta de Paulo aos Gálatas, embora ele já tinha pregado muito tempo atrás, ele já vinha numa vida de pregação, mas ele colocou uma característica especial nessa carta. John Wesley disse, ele chamou ela de principal livro de literatura universal. Essa carta tem sido o grito de guerra da reforma. Então, quando nós olhamos para essa carta de Paulo, nós vemos também que ela é a segunda carta, ou o segundo livro, é um livro mais autobiográfico de Paulo, perdendo para 2 Coríntios. Então, ela também deve ser a carta escrita mais antiga de Paulo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Gálatas é a carta mais rica em figura de linguagem. Gálatas traz ênfase extraordinária, porque Paulo, ele vai trabalhar a respeito da liberdade cristã. Paulo, ele vai falar sobre a justificação da fé. Paulo, ele vai ensinar sobre a suficiência da obra de Cristo. E Paulo, ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo, porque nesta mesma carta ele vai revelar os dons, os frutos do Espírito e as obras da carne. Então Paulo, ele traz sempre em suas cartas uma linguagem cristocêntrica. Não há como você ler as cartas de Paulo e tirar Cristo delas, porque Cristo é o centro da sua pregação. Cristo está em todos os seus assuntos, em todas as suas ministrações e em todos os seus escritos. Paulo começa a dizer assim, nós poderíamos destacar algumas coisas desse versículo. Ele primeiro diz que está crucificado com Cristo. Ele traz o entendimento e a luz da crucificação. Ele está agora apontando para a cruz de Cristo. Se você observar lá em Gálatas, no capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, não fecha a Bíblia não, tá, irmão? Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo vai dizer assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Observe, olhe para cá, ele diz assim, ó: não há outra coisa a qual eu não me glorie. Ou seja, se tem uma coisa
quem me faz cantar, quem me faz louvar, que me faz pular, que me faz glorificar, que me faz estar aqui, que me faz ser feliz. Não há outra coisa, não há outra razão, não há outra figura, não há outro símbolo, é somente pela cruz de Cristo. Porque a cruz é que, quando nós olhamos para a cruz, é que as escamas dos nossos olhos caem, o peso do pecado é afastado. Quando alguém olha para a cruz e o sentido da cruz entra no seu coração, ele começa a lacrimejar lágrima de arrependimento, e ele começa a contar o conto da salvação de Deus. E o que é a cruz, pastor? A cruz é um mero instrumento de tortura? Não. A cruz é um mero instrumento de madeira? Não. A cruz é um símbolo, a qual quando eu olho para ela, eu vejo que Jesus foi crucificado para libertar a minha vida, para salvar a minha vida. E quantos foram alcançados por esse sacrifício, por favor, não fique só olhando para mim calado, me dê um sinal, abra a sua boca e dê o maior glória a Deus que você pode dar essa manhã. Aleluia. Então ele diz assim, ó, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O que é que Paulo está dizendo? O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, ó: qual é a posição do crucificado? Faça assim, cuidado de não acertar a mão na cara do seu irmão. Faça assim. Crucificado, você está pregado. Então, se Paulo está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele, dois crucificados não se abraçam. Dois crucificados não podem ter um vínculo. Dois crucificados não podem ter uma união. Então, por que você ainda aqui e acolá tenta tirar os pregos da sua cruz, das suas mãos, e quer abraçar o mundo? Paulo está dizendo, eu não tenho mais acordo com as coisas do mundo. Eu não tenho mais, as coisas desse mundo não me chamam mais atenção. As coisas desse mundo não podem, irmão, tirar o seu foco, tirar o seu objetivo, tirar o seu olhar de Cristo, tirar o seu olhar de Deus. É por isso que Paulo diz assim, olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo ele diz assim, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, que agora vivo na fé, ou na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele fala aí sobre fé, ele fala aí sobre renúncia, ele fala aí sobre novidade de vida. E ele fala, fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é muito profundo, é muito glorioso. Você saber que tem um Cristo que se entregou por você, que ele veio, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Paulo, ele está falando aqui da redenção. Paulo, ele está falando aqui da remissão que Cristo fez por ele. E quando eu falo em remissão, isso é algo muito forte, é uma doutrina muito forte na Bíblia. Observe o capítulo 4 de Gálatas. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Gálatas 4. Esteja atento, eu creio que você vai aprender muito da palavra hoje. Gálatas 4, versículo 4, quem achou diz amém. Diz assim, mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, diga remir, mais forte, remir, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Expressão no aramaico que significa paizinho, um pai querido, uma forma carinhosa de chamar Deus de pai, de entender a paternidade de Deus, de entender que você é filho, porque Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam tiveram o poder, o direito de ser chamado filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Só quem crê aqui, quem é que crê aqui, glorifica a Deus. Só aqueles que são filhos de Deus. Me dá um sinal nessa manhã. Você não
pode quebrar o microfone. Aleluia. Tomé chega e diz assim, ó, eu só creio se eu ver, se eu tocar nas marcas aqui do lado, no flanco de Jesus, no lado de Jesus, a marca da lança, a marca dos pregos, para mim ver os buracos na cabeça, da coroa de espinhos, que tinha 2,5 polegadas, capaz de perfurar uma madeira, eu ver aqui e analisar e observar e dar uma conclusão, dizer, é verdade, só se eu ver. Aí Jesus chega, de repente, quando eles estão reunidos, nenhuma porta foi aberta ou fechada. Ele vem e aparece no meio dele e diz, Pai seja convosco. E ele vai direto para Tomé e mete a mão assim na cara de Tomé, mostra o buraco do cravo e diz, está aqui Tomé, toca aqui Tomé, vê aqui Tomé. Ei Tomé, seja crente e não incrédulo. Tomé, bem-aventurado os que nunca viram, mas creram. Os que nunca viram, mas creram. Eu vou repetir, que pode ser que alguém acorde aí e dê um glória a Deus. Bem-aventurados os que nunca viram, mas creram. Quem crê? Quem é que crê aqui? Então ele diz assim, ó, para remir, para dar redenção. E as escritas de Paulo era o doutor da lei, meu irmão. Paulo, ninguém ia no Antigo Testamento com Paulo. Lá em Filipenses, nós sabemos que nessa carta ele traz uma pequena autobiografia. Ele diz assim, olha, eu sou da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. E ele diz aqui, nós sabemos também à luz de Gálatas 1, versículo 14, que ele diz que se sobressair a todos da sua idade. Ninguém debatia com Paulo em qualquer assunto que fosse, irmão. O camarada não tinha coragem. Ele era doutor da lei. A Bíblia diz assim, que Deus envia Ananias para orar por Saulo. Só olha, vai na casa de Simão, na rua chamada direita, e tem um rapaz chamado Saulo. Ele está orando, vai e ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai levar o evangelho aos gentios e aos reis. Quantos reis Pedro evangelizou? Quantos reis o ministério de Pedro alcançou? Nenhum. Porque Jesus fala uma parábola, a parábola dos talentos, que ele diz que o homem distribuiu talentos de acordo com a capacidade daqueles servos. Então Pedro, ele não evangelizou nenhum rei, porque ele não tinha capacidade para evangelizar um rei, por causa da cultura dele. Mas Paulo, vários reinos foram atingidos pela pregação de Paulo. Então Paulo, ele era um homem que sabia o que estava falando. Ele era um homem que sabia o que estava pregando. Ele foi formado aos pés de Gamaliel, neto do grande rabino Hilel. Era um homem de uma mente prismática, uma cultura invulgar, um homem que sabia andar com facilidade e desenvoltura nos corredores do saber humano. Era um homem que tinha graça e tinha letra. Era um homem que tinha um fogo no coração, o fogo do Espírito Santo, mas ele também tinha conhecimento. E Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele usa muitos textos do Antigo Testamento, porque ele se baseia exatamente, porque o Antigo Testamento é o que vai trazer luz para o Novo Testamento. E ele traz algo interessante aqui, quando ele fala sobre a morte de Cristo, especialmente em Gálatas capítulo 4, e versículo de número 4 e 5, e também o 6. Ele fala que ele nos remiu. E quando ele diz isso, nós vamos observar que no Antigo Testamento tinha esta lei. Era a lei o que é remir, é resgatar. Era a lei do resgate. Era a lei da remissão. Ele está dizendo que Cristo foi nossa remissão. E havia um trâmite dentro da lei, que se alguém tivesse uma terra e viesse um estrangeiro, e ele perdesse aquela terra para o estrangeiro, passava-se um tempo, e ele tinha que ter o resgate daquela terra. Então ele tinha que assinar algumas documentações. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia em Jeremias. Vamos começar. Jeremias, quem está aí diz glória a Deus. Quem está com fome diz amém. É por isso, descobri. Mas jejum aí, irmão, entrega aí para Deus. Jeremias capítulo 32.
Vocês merendaram, não foi? Quem achou diz amém. Diz assim no versículo de número 9. Observe, não perca o fio da meada. Eu estou falando sobre remissão, sobre resgate. Comprei, pois, a herdade de Ananel. Isso é Jeremias falando. Filho de meu tio, a qual está em Anatote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto, o documento, e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto de compra, tanto que estava selado, que é o fechado, conforme a lei, observe, e os estatutos, como o que estava aberto. Então diga assim, tinha 2 documentos, repita comigo, tinha 2 documentos. Um fechado e o outro aberto. Então quando alguém resgatava uma terra, ele fazia, pela lei, um escrito. Ele escrevia, existia um documento que ele estava selado, ele estava fechado, existia o aberto. O fechado ficava na mão daquele camarada que tomava posse da terra. O segundo era um documento aberto na mão do juiz. Ele ficava na mão do juiz, até que aquela terra fosse remida, fosse resgatada. Quando você vai para Levítico, porque a base de tudo que Jeremias está fazendo aqui, esse trâmite da lei, está em Levítico. Volte comigo aí para Levítico. Eu disse que quem trouxe Bíblia ia ficar perdido, vai ficar boiando aí. Levítico, capítulo de número 25. Oh glória, aleluia. E versículo de número 25 também. Quem achou? Observe o que diz o texto. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o resgatador, diga resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate. Observe aí, agora vamos transportar esse Antigo Testamento para o que Paulo está tentando dizer. Aqui no versículo 25, vamos ler de novo. Diz assim, quando teu irmão Adão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, vender para Satanás, virá o seu resgatador, que é Cristo, e seu parente resgatará o que vendeu seu irmão. Está entendendo aí? Aí ele diz assim, existia 3 coisas. O cara perdeu a terra para um porceiro, para um estrangeiro que veio. E para ele resgatar aquela terra que ele perdeu, ele tinha que fazer pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele tinha que ter um valor muito caro, a qual o porceiro que estava nas terras dele cobrava. E isso era impossível para ele. Por quê? Porque pelos seus próprios esforços não tinha como ele comprar, porque ele estava pobre, ele estava sem nada. Assim é conosco. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Falharia, irmão. Podia vender tudo. Então ele tinha que ter um preço para pagar. Impossível. Segundo, ele tinha que ter um parente próximo, chamado parente remidor. Olha o que Paulo disse, ele me remiu. Terceiro, ele tinha que esperar o ano do jubileu chegar. Até lá, ele tinha que esperar esse tempo. Porque no ano do jubileu era o tempo da vingança. Porque se ele não quisesse entregar a terra para ele, vinha o parente, não era mais o parente remidor, era um parente vingador. E ele tinha que ter um exército
para saquear a terra do estrangeiro e dar àquele que perdeu a terra. Observe o versículo 29 de Levítico capítulo 25. Quem está comigo diz amém. Versículo 29 diz assim, ó: e quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Esse ano era chamado de ano aceitável. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Vamos ler de novo o texto. Diz assim, ó: e quando alguém vender uma casa, troca essa expressão casa por alma. Quando alguém vender a sua alma, de moradia e cidade murada, troca essa expressão por corpo. Vender a sua alma, que está dentro do corpo, o muro. Então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante o ano inteiro será lícito o seu resgate. Se este ano passasse, ele não conseguisse resgatar, ele perderia a propriedade para sempre. Por quê? Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Enquanto está na casa, meu irmão, na cidade murada aqui, ó, é tempo de buscar a Deus. Estamos no ano aceitável. Que ano aceitável é esse? É o ano da graça. Estamos na graça, a porta da graça está aberta. Mas vai ter um dia que esse tempo vai acabar. Por isso que Jesus diz assim, ó: louco, esta noite pedirão a tua alma, pedirão a tua casa, na cidade murada. E o que é que tu tem preparado? Para quem será? Tem preparado para quem? Então, como é, pastor, que eu sei que Adão vendeu essa propriedade que ele deu para Satanás? Ele deu para Satanás. Aí a gente vai ter que pensar e voltar lá no Gênesis e ver que Satanás invadiu a casa de Adão através de Eva. E Eva comeu o fruto e enganou Adão. Porque a mulher, irmão, a mulher ela tem uma capacidade muito grande de discernir os amigos do seu esposo. Olha, não quero você andando com fulano, não. Ele ali não dá certo, não. Ela discerne, ela sabe. Mas muitas vezes ela é incapaz de discernir os seus próprios amigos, as suas próprias amigas. É por isso que muitas vezes ela se decepciona. Observe, Eva está amiga de uma cobra e está conversando com ela. Não discerniu. Então a cobra vai, entra, a serpente engana e toma a terra dele. Como é que eu sei que essa terra está na mão de Satanás? Quando você vai lá para Lucas no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E quando ele chega lá, que ele chega no deserto, passa 40 dias e 40 noites sem comer, Satanás vem e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele leva para um monte muito alto, por um espaço de tempo. Aí diz assim: observe essas coisas aqui. Isso foi minha entregue. Adão deu para ele, e eu dou para quem eu quiser. Mas vamos completar o texto. Ele diz: eu dou para quem eu quiser. Ele diz: lança daqui para baixo. Aí ele diz assim: que os anjos vai vir te pegar. Aí diz, a Bíblia está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele diz, eles mostram as riquezas e diz: prostra para tu me adorar, que eu te dou tudo isso. Ele diz assim: nem vai de Satanás, porque só a teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E Jesus volta, porque ele foi conduzido pelo Espírito. Ele volta debaixo do mesmo Espírito para a sinagoga de Nazaré. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, presta atenção. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, alguém dá o texto para ele, dá o pergaminho. Ele abre o pergaminho e se encontra o capítulo 61 de Isaías. E ele diz: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, a anunciar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável. Mas o Isaías que ele lê, no texto de Isaías diz: o ano aceitável do Senhor
E na sequência diz: e o tempo da sua vingança. E Jesus não continua o texto. Por quê? Porque no dia do juízo, o mesmo livro vai ser entregue para ele. E ele vai continuar a leitura. O dia da vingança chegou. E ele diz: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Aí Pedro responde lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, a qual andou em toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Então você observa que existia um trâmite para isso. Quando você vai para o livro de Ruth, também acontece a mesma coisa, porque Ruth precisava ser remida. E Boaz diz assim: olha, vou fazer o seguinte, eu posso ser o teu remidor, mas vai passando fulano ali. Ei fulano, capítulo 4 de Ruth, vem cá fulano, você pode remir essa mulher? Você pode resgatar o direito dela? Aí diz: não, eu não posso, porque eu já tenho herdade, eu já tenho família, eu já sou casado. Esse fulano aí está no papel do pai. Ruth está no papel da igreja, tipologia bíblica. Boaz é o remidor. Por quê? Porque Deus já é casado. A Bíblia diz que Deus já é casado com Israel. Então ele diz: olha, eu não posso, é você que vai. Então foi feito um acordo entre o filho e o pai. É você que vai redimir a igreja, é você que vai remir a igreja, é você que vai ser o parente remidor. Aleluia. Eles fizeram um acordo. Agora, como é que ele vai tomar isso de Satanás? Como é que ele vai resgatar isso das mãos do porceiro, das mãos do inimigo? Quem está em Levítico aí, vai para o versículo 47. Aleluia. Quem está entendendo, diz glória a Deus. Levítico, está aberto ainda a sua Bíblia, versículo 47. Diz assim, ó: e quando a mão do estrangeiro, Satanás, e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e o teu irmão, o Adão, que está com ele, empobrecer e se vender ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, os demônios, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos, Cristo, o resgatará. Aleluia. Aí é feito um acordo do filho com o pai, porque ele diz: olha, eu preciso resgatar, eu preciso redimir, ninguém por si só pode resgatar. Então ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que ele é o mistério escondido das potestades. Ninguém sabia que Deus lá atrás tinha um filho, porque ele era eterno. Ele é eterno porque ele é pai da eternidade. Nem Satanás poderia ter tanta certeza que aquele homem que veio, porque ele diz assim: olha, vai fazer um acordo. E ele fez o acordo com ele: olha, como é que eu faço? Eu vou resgatar. E ele diz: pois eu quero um preço caro. Eu não quero ouro nem prata, eu vou querer sangue. Por isso que Pedro diz assim: olha, não foi com coisas corruptíveis que você foste comprado, nem com ouro nem prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, que já foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro já estava preparado. Ei, Satanás não pegou Deus de surpresa não. O Cordeiro já estava lá, e ele diz: eu vou resgatar. É preço de sangue? É tudo bem, é preço de sangue. Mas como Deus vai fazer, irmãos, para pagar o sangue do seu próprio filho e entregar na mão de Satanás, e ele ficar com a oferta, ele ficar com o valor? Não podia acontecer isso. Ele não ia deixar o sangue do seu filho na mão de Satanás. Então Deus diz assim: só há uma coisa que eu posso fazer. Se ele matar o inocente, ele vai perder o poder do inferno, e ele vai perder o poder da morte. E Jesus desce. Ele desce ao ventre de uma virgem chamada Maria. Maria tem o filho, envolveu em panos. E Satanás era doido para saber se era realmente ele, porque se ele matasse o inocente já era. E ele diz: eu tenho que fazer esse homem pecar de qualquer forma. E ele começa a querer fazer com que ele peque. Ei, transforma aí essas pedras em pães.
E Jesus disse assim: não, nem só de pão vive o homem, rapaz, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era como se Jesus dissesse assim: ei, o meu primeiro milagre não vai ser transformar pedra em pão. O meu primeiro milagre vai ser transformar água em vinho, lá nas bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2, que foi o seu primeiro milagre, que ele se revelou aos seus discípulos, e ele não pecou. Aí ele disse assim: ei, se joga daqui, não tentarás o Senhor teu Deus, não pecou. Aí ele disse assim: ei, prostra-se e adora aqui a mim. Ele disse: não, só a Deus pode adorar, só a ele prestarás culto. Ele não pecou. E lá vem os fariseus tentando pegar ele em alguma falha, em alguma coisa, e alguém vai tentar prender ele, e volta e diz: cadê? Vocês não trouxeram o homem? Não, chefe, não trouxemos ele não, porque ninguém fala como ele fala, ninguém prega como ele prega. Aleluia. Ei, meu irmão, quando Jesus chegava lá na sinagoga de Nazaré, que quando Jesus botava o pé, alguém dizia assim: eita, hoje tem mensagem, hoje tem palavra, hoje tem pregação, porque ninguém aguentava mais conversa de sacerdote. Era só aquele lenga-lenga, aquele não é, mas quando Jesus chegou e disse: ei, o Espírito está sobre mim, e a Bíblia diz que os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fitos nele, e dizendo: ninguém prega como esse homem, ninguém fala como ele, a autoridade dele é diferente, ele não prega como os escribas, ele tem o Espírito de Deus na sua vida. Ei, jovem, tu quer fazer a diferença? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode abrir a sua boca? Cadê aquela alegria que você estava correndo aqui de pazinho? Ei, eu convido você a pegar o Espírito Santo e fazer do jeito que você estava fazendo aqui. Eu estava olhando, é engraçado, o pessoal correndo, eu nunca tinha visto um negócio desse. Eu até perguntei ao Júnior: onde é que você arranja essas músicas, mano? Primeira vez, irmão, que eu vejo. Aí eu imaginei: já pensou? Se essa mesma empolgação que os jovens têm de pegar o pai e sair correndo, eles pegassem o Espírito Santo. Ei, meu irmão, Deus está nesse lugar, viu? Deus está aqui. Embora seja boas brincadeiras, mas você não veio apenas rever amigos, embora esteja feliz em vê-los e brincar, mas você veio adorar. Aqui é altar de Deus, onde desce o fogo, e Ele é o nosso parente remidor. E seja cheio do Espírito Santo aí onde você está. Deixa o cansaço de lado, a fome de lado. Queira Deus na sua vida. O Espírito Santo quer fazer isso com você, quer pegar você e levar você para os lugares. Aleluia. É por isso que o salmista diz assim: contigo eu farei proezas. Contigo eu farei proezas. Aleluia. Aí ele tenta, irmão, saber se realmente Jesus era aquele cara que ele não podia matar. Observe, ele não tinha certeza. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, se, não tinha certeza. Isso era uma indireta que ele jogava para ver se voltava alguma coisa. Aí você observa que quando os demônios se manifestavam, chegava para Jesus e dizia assim: Jesus, Filho do Altíssimo Deus. Aí Jesus diz assim: cala-te e sai dele. Eu creio que todo demônio que Jesus mandou se calar nunca mais falou, meu irmão. Você pode observar depois que ele vai curar um menino que está endemoniado com o espírito surdo e mudo, nunca mais falou. Então eles queriam realmente saber. E quando ele está indo para a cruz, quando ele é morto, que ele está na cruz, aí eles descobrem que ele era o Filho de Deus. Desce da cruz, desce da cruz. Já é tarde, porque eu vim resgatar a igreja. Eu vim remir aqueles que nasceram debaixo da lei, para tirar eles debaixo da lei e colocar debaixo da minha graça. Aí o soldado romano vem e faz uma cláusula para mandar para Roma, e ele escreve embaixo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E quando ele morre, eu creio que a morte não matou ninguém naqueles 3 dias. Observe, Jesus começa a sua paixão na quinta-feira. Na quinta-feira ele lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés dos discípulos, simbolizando que o sacrifício ia acontecer, porque quando o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, ele lavava os pés para tirar toda a terra, e lavava a cabeça do cordeiro também. E ele lava os pés dos discípulos e diz assim, quando ele chega para Pedro, Pedro diz assim: não, mestre, é eu que tenho que te lavar. Ele disse: se tu não se lavar, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí disse assim: pois não lava só os pés não, lava as mãos e a cabeça. Ele disse: não, Pedro, a cabeça não precisa, porque a cabeça sou eu. Ele é o cabeça da igreja, já está limpo.
Quinta para sexta, 1 dia. Sexta para sábado, 2 dias. Sábado para domingo, 3º dia. E a morte veio fazer a biópsia. Segundo alguns estudiosos, diz que quando a pessoa morre, não sei se é verdade, não sei se tem alguém aqui que sabe disso, mas quando a pessoa morre, aparecem 2 manchas roxas internas nas 2 coxas. E a partir dali, o suco gástrico que destrói o alimento vai passar para fora. Quando ele passa o período de estado da putrefação, começa aquele suco que destrói o alimento, vai destruindo o corpo dele. E um vermezinho pega daqui do início da coluna vertebral e vem até o cérebro. E começa o estado de decomposição. E a morte foi fazer a biópsia do corpo. Entrou no túmulo de Jesus, Satanás do lado de fora. Aí ela entra. Observa os pés dele. Tenho que levar, porque toda alma que pecar essa, morrerá. Mas ele não pecou. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele não pecou. É por isso, a morte não conseguiu levar Jesus, irmão. Foi ele que teve que se entregar. Ela é morta, não tem força mesmo não. Cadê o teu aguilhão? Cadê a tua força? Cadê a tua autoridade? Já que tu não me leva, eu vou me entregar para ti, eu vou facilitar para ti. Pai, em tuas mãos, não na morte, não nas mãos da morte, mas nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. A morte analisa os pés dele. Ixi, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. A morte vai e analisa o coração dele. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A morte analisa a cabeça dele e diz: ei, ele é o cabeça da igreja, ele é o mistério escondido da potestade, aleluia, porque aprove a Deus habitasse nele toda a plenitude da divindade. E o Satanás lá fora: cadê? Dá para levar o homem, dá para destruir ele? Não dá, não tem como. O homem não tem mancha, o homem não tem pecado, ele é inocente. Tu está encrencado, Satanás, tu está perdido, porque ele vai resgatar a terra, ele vai tomar que está nas tuas mãos, que tu tomou de Adão, e vai dar para a igreja. Ei, meu irmão, me dá um sinal aí, pelo amor de Deus. Eu estou me esforçando, eu estou me desgastando para vocês, para que você saia daqui edificado e abençoado com essa palavra. Então quem crê nisso, levanta a mão. Eu quero ouvir barulho agora. Eu quero ouvir um glória a Deus mais alto que você pode dar. Ei, a Bíblia diz assim: dai voz de rebate em Sião, tocai a trombeta e perturbai todos os moradores da terra. Então adora aí mais uma vez. Ei, você tem mão? Tem? Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, bata ela várias vezes uma na outra, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. E agora? Vamos continuar, né? Ainda tem fôlego aí? Está entendendo a mensagem? Vá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Quem lembra do documento? Era um fechado e o outro aberto. O fechado ficava na mão do juiz. Então, não leia agora, abra Apocalipse e olhe para cá. Então, quando ele ia resgatar a terra, o parente remidor vinha. Quando o parente remidor vinha, ele pegava aquele documento fechado, selado, só o parente remidor poderia pegar, desatava, abria e tomava posse da terra. E agora olhe para o capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, um documento, uma escritura, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. O juiz está com a documentação da terra na mão. E vi um anjo forte bradar com grande voz: quem é digno de abrir o livro
e desatar os seus 7 selos. Aleluia. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Aleluia. Quanto tempo eu tenho, hein? Pode pregar até 2 horas. Estou terminando, irmão. Não se estressa não, tá bom? Continue me amando aí. Observe que o documento está na mão do juiz. Só uma pessoa pode pegar, e é o parente remidor. Só uma pessoa pode pegar aquela escritura, desatar, abrir, tomar posse da terra e devolver para o parente. E olha a pergunta que é feita no céu: quem é que é digno de abrir o livro? Por quê? Porque não via ninguém no céu, não via ninguém na terra e não via ninguém debaixo da terra. Agora eu faço uma pergunta, vamos pensar aqui, ó. Ei, conversa não, olha para cá, não perde a cabeça não, vigia. Vamos pensar. Se não tinha ninguém no céu, se não tinha ninguém na terra, se não tinha ninguém debaixo da terra, onde é que estava Jesus? Quem pode me dizer? Onde era que ele estava? Quer que eu responda? Sim ou não? Não, eu só falo se todo mundo perguntar assim. Diga aí, pastor. 1, 2, 3. Vou dizer. Ele não estava no céu, ou melhor, ele não estava na terra, porque já tinha passado a crucificação. Ele não estava debaixo da terra, porque ele já tinha ressuscitado. Ele não estava no céu, porque ele ainda não tinha chegado. Onde era que ele estava? Ele estava nos ares. E aqui é a capacidade da mobilidade. Aí, irmão, isso aqui você tem que prestar atenção, senão você não entendeu não. A mobilidade da visão de João era nos 3 tempos da eternidade, no era e no será. Então uma hora João está no presente da eternidade, outra hora ele está no passado da eternidade, outra hora ele está no futuro. Então João ele está no céu e está faltando alguém chegar lá no céu, que é Jesus. Então ele é transportado automaticamente lá para Atos 1, no capítulo 11, capítulo 1 e versículo 11, aonde diz: e ele foi oculto aos céus numa nuvem. Então é o momento da ascensão dele. João vê que ele ainda não tinha chegado lá. E então a Bíblia diz que João chorava muito. E era como se Jesus estivesse subindo e dizendo assim: tem calma, eu estou chegando. Eu estou chegando para tomar o livro. Eu estou chegando para pegar aí esse documento, essa documentação. Aí onde se cumpre, quando ele chega lá, aí se cumpre o que acontece lá no Salmo profético do número 24, que diz assim: da terra é do Senhor e a sua plenitude, porque ele afundou com poder. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, porque a morte já tinha feito a biópsia, não tem na mão, no pé, não, ele não jura enganosamente. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Aí ele está dizendo que ele vai subindo. Aí quando chega no versículo 7 do capítulo 24 de Salmos, a Bíblia diz assim: abrai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele já chegou, ele chegou aí, ele chegou aqui, ele chegou do meu lado esquerdo aqui, ele já chegou aí. Abrai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos do lado de dentro perguntam: ei, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Se ele é glória, se ele é rei, a gente tem que glorificar o nome dele. Se ele é rei, você tem que conhecer a majestade dele. Se ele está nesse lugar, reverencie, adore, glorifique a ele esta manhã. Aleluia. Aí disseram assim, ó, quando isso acontece, aí versículo de número 5, quando ele estava chorando, disse: e disse-me um dos anciãos: ei, não chore, porque ele chegou. Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Como foi que ele chamou ele? De leão de Judá. Por quê?
Porque o parente remidor, ele vai como um cordeiro. Mas como o porceiro não quer sair, ele tem que ir como um leão. Ele tem que ir com vingança. Porque o tempo aceitável já passou. Agora é o tempo da vingança. Aí no versículo 6 diz assim, ó: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Olha aí, ó, as duas visões do céu de Jesus: cordeiro e leão. Cordeiro e leão, grande é meu Deus. Então, cordeiro e leão. E o cordeiro está lá como se ele tivesse morrido hoje. Porque quando eles olham o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mas o sacrifício dele está vivo, como se ele tivesse morrido hoje. Aí ele estava lá como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados. Oh, irmão, observe esse texto. Você está com a Bíblia aberta aí. Eu sei que teve gente que nunca leu tanta Bíblia num dia só, mas é isso mesmo. Que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eles foram enviados para onde? Agora volte aí para Apocalipse capítulo 1 e versículo 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu. Aonde é que ele está? Está lendo a Bíblia, irmão? Diz aí. Diga trono. Trono. Então você observa que o Espírito ele estava no capítulo 1 no trono, mas no capítulo 5 ele foi enviado para a terra. Olha como eu estou pregando para você e falando sobre a chegada dele lá. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi, o Espírito veio. E ele diz: olha, eu tenho que ir, que é para ele vir. E ele só vai quando eu chegar lá. E entre esses textos, entre Apocalipse 1 e 4 e Apocalipse 5 e 6, acontece João 7, 38 a 39. Que diz assim: Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E isso ele falava do Espírito Santo, porque ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então ele chega no céu para ser glorificado, e acontece no Apocalipse, nesse tempo da eternidade, Atos capítulo 2. E chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa aos que estavam assentados. Foi ele chegar lá, o Espírito que estava no trono, que Ezequiel viu na sua visão no capítulo 1. Eles estavam no trono, sobre as rodas do trono, e se movia, e ele ia onde o Espírito dizia que ele fosse. Mas eles saíram do trono e entrou no coração dos apóstolos, e consequentemente entrou no coração dos crentes. É por isso que podemos dizer que Cristo vive em nós. Obrigado pelo seu glória a Deus tão empolgante. Se lembra do almoço, aí você fica mais feliz. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Aí vai aparecer aí 3 cânticos, irmão. Olha o primeiro cântico: e cantavam um novo cântico. Diga comigo essa palavra, novo cântico. Irmãos, observe, antes de Jesus chegar só existia um culto, só existia uma forma de culto. Era só santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, quando Jesus chegou, o culto mudou. Quando Jesus chegou, um novo cântico apareceu no culto do céu.
aleluia. E olha o que era que eles diziam aqui, ó. Eles cantavam um novo cântico dizendo, aleluia: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. O culto mudou, meu irmão. Tem gente que vive da mesma mesmice, da mesma religiosidade. Vem para o culto, se senta, o pastor vai começar o culto, fica de pé, aí louva, chacoalha para cá e chacoalha para lá, se senta, tem a oferta, a pregação, faz o apelo, deu a benção e vai embora. Vem de novo, se senta, começa o culto, alguém levanta a mão, abaixa a mão, olha para o lado, olha para o lado, olha para o outro, fala com o irmão, falou com o irmão, que se finge de morto, cai no chão, e vai aquele negócio mecanizado, não tem nada, é só uma rotina, igual uma lata velha com a pedra dentro, só tem uma zoada, um lenga-lenga velho e não produz nada. Ei, meu irmão, mas quando Jesus chega no culto, o culto muda, a glória desce, a presença de Deus aparece no meio do povo. Você já percebeu que tem gente que tem muita técnica? E canta. Mas tem outros que é humilde, sabe nem muitas vezes pentear o cabelinho direito, porque às vezes está com a chinela havaiana com prego embaixo. Na casa dele não tem trinco na porta, é encostado numa cadeira. Mas ele olha para você, irmão, e ele diz a sua vida, porque ele é profeta. Tem uns profetas meio loucos, não tem? Na verdade, essa palavra, só abrindo parênteses, profeta no grego tem duas expressões. Tem a profete, que é quase uma soletração da palavra profeta, e tem a mantike, que é muito parecida com a manique. Manique é de onde vem a palavra manicômio, ou seja, falta bem pouquinho para o profeta ser doido. Então ele olha para você e Deus revela, meu irmão. E eu creio que o Espírito Santo revela. Quem crê que o Espírito Santo ainda revela aí? Pouca gente, mas eu creio. Então a pessoa vem sem expressão, sem muita coisa, mas quando pega o microfone, meu irmão, muda o culto. Quando pega o microfone, porque tem intimidade com Deus, e Deus vem, e Deus desce, a nuvem da glória de Deus se faz presente. Quando Jesus chegou no céu, o culto mudou. Todo mundo era acostumado só com santo, 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 mas mudou, eles começaram a adorar. Aí vem o segundo cântico, diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz dizia, olha o segundo cântico aí, os anjos, primeiro os anciãos, depois os anjos: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e toda a glória, e honra e glória e ações de graça. Aleluia. Eles cantam. Observe que ele tomou o livro. Ele toma o livro para desatar os selos. E a que fica na mão do porceiro, o que é que vai acontecer com ela? A aberta que ficava na mão do porceiro e a fechada que ficava na mão do juiz. Quando ele pega o da mão do juiz e abre o selo, ele pega a do porceiro. Irmão, a palavra paz, eu creio que vocês são muito estudiosos, vocês leem, vocês pesquisam. Ela vem do original, todo mundo sabe, que é shalom. Salomão é uma raiz da palavra shalom. Shalomão quer dizer pacífico. Mas no hebraico as palavras elas são o seguinte: quando o tradutor, quando o cara foi traduzir a Bíblia, uma palavra só tem várias ramificações, várias raízes. Então ele procura a que tem mais sentido, que está mais próximo do texto. Então a palavra shalom, ela tem uma raiz de uma outra palavra chamada shalem. Shalem significa tanto paz como pagamento. Porque quando você está devendo a alguém, você quando compra aquela maquiagem, né? Aí para pagar depois, você compra um tênis, alguma coisa para pagar depois, você está devendo a alguém, principalmente quando a dívida é alta, você não tem paz, irmão. Você só tem paz quando paga.
Então quando você faz o pagamento, você tem a paz. Quando você faz o shalem, você tem o shalom. Então Jesus, Ele é o nosso shalem, para que nós tivéssemos shalom. Porque Ele pega o script de dívida, toma de Satanás e rasga e crava na cruz, e diz: Ele não está devendo mais nada, e a paz que excede o todo entendimento habitará nos nossos corações. Isso aqui vale um glória a Deus. Glória. Vamos para o terceiro cântico, vamos terminar. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há. Observe, cantar os anciãos, cantar os anjos. Agora vai entrar um outro coral. O coral aqui é da criatura. Essa criatura que está lá em Romanos 8, que a Bíblia diz que a criatura ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ei, meu irmão, a criatura ela está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está já se esbarrotando, já está se cansando de beber tanto sangue. Infelizmente muitos jovens têm descido à tumba fria. Muita gente tem derramado sangue na terra, e a terra está já quase sem paciência de beber tanto sangue. Mas vai ter a época da vingança, a qual o Senhor, que quando Ele vier como leão da tribo de Judá, Ele vai fazer a prestação de contas da terra. Ele vai depor governos, Ele vai tirar quem está na cadeira governando, e Ele diz: olha, chegou agora a prestação de conta, homens. Eu vou me assentar no grande trono branco, e ele vai acontecer o juízo final. E essa criatura começa a cantar e diz assim, eles estavam na terra, debaixo da terra, estava no céu, e ele diz assim: ao que está sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória. Fica de pé, fica. Levanta as mãos. Seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para abaixo. Seja e o poder, seja. E eu disse que para tomar a posse da terra, o parente remidor tinha que ter um exército, porque em cada selo que ele desata é uma declaração de guerra ao posseiro. Aí eu não tenho tempo, que eu ia ter que entrar pelo capítulo 6, porque começa a batalha e começa a guerra. Aí a gente ia ter que tirar a tarde todinha para falar sobre isso. Mas Apocalipse, você olha, não é tão difícil assim. Apocalipse nada mais é do que a retomada de posse da terra, a retomada do parente remidor, que agora é parente vingador. E sabe o que é que eu me alegro? É que depois de ver tudo isso, eu olho e digo assim: rapaz, esse cara vive em mim, Cristo vive em mim. Ele vive em você, Ele vive em mim. Aleluia. Ele vai fazer tudo isso para devolver a alegria, a vida eterna à sua igreja, porque Ele comprou com o seu sangue. E quando chegar lá, nós não vamos nos lembrar das lutas que aqui passamos, das depressões que hoje estão tanto assolando os jovens. Só o que tem é jovem, irmão. Uma geração que está muito sensível a qualquer coisa, chorando. Aí eu vou me cortar aqui, eu vou me cortar. Não, Jesus habita em você.
Não precisa você se cortar, não precisa você se martirizar, porque Ele já colocou o prego em suas mãos, por amor a ti, por amor de você. Ele morreu no Calvário. Já tem gente por aí colocando métodos teológicos, dizendo assim: ei, não pode falar essas línguas estranhas não, porque já passou nada, Satanás. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Paulo diz assim: ei, buscai com zelo todos os dons espirituais, principalmente o de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Pode falar em língua, meu irmão, o Espírito Santo está aí e Cristo habita dentro de você. Alabarachei. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas aí agora. Fecha os teus olhos, não olha para mim não. Fecha os teus olhos, glorifica a Deus agora. Ei, não se prende não, se entrega ao Espírito Santo. Ei, fala em língua estranha aí, adore a Deus em línguas. Oh, ao que está sentado, cadê o grupo de louvor aqui para me ajudar, para encerrar? Seja Deus está nesse lugar. Um dia, um homem chamado Moody, talvez você já tenha ouvido falar ou lido sobre ele. Ele chegou no tabernáculo metropolitano na Inglaterra de Charles Spurgeon. E toda vez que Charles Spurgeon ia pregar, ele subia os degraus daquele púlpito dizendo: Espírito Santo, vamos juntos comigo glorificar o nome de Jesus. E ele pregando, ele falou o seguinte: o mundo está para ver o que pode acontecer com um homem que se entregar totalmente ao seu espírito. Moody estava na plateia. Quando ele escutou Spurgeon falando isso, ele disse: eu serei esse homem. Eu serei esse homem. Perguntaram a John Wesley: por que muitas pessoas afluem para te ver pregar? Eu me ponho em chamas e o povo vem me ver queimar. Coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Moody, perguntaram a ele: o que é necessário começar um avivamento na igreja? Acenda uma fogueira no púlpito. Porque se tiver fogo no púlpito, nos bancos, se tiver graveto seco, vai começar a arder também. Aleluia. Falaram para George Whitefield, perguntaram a ele: por que você prega com tanto entusiasmo assim, a plenos pulmões? Ele diz: é porque eu tenho a oportunidade de pregar como se fosse a última de pregar e a última dos ouvintes ouvirem. Ei, meu irmão, esse pode ser o seu último culto, viu? Esse pode ser o meu último culto. Será que nós estamos adorando da forma necessária? Se acostuma a adorar aqui, porque quando chegar lá você vai dizer: ah, o que está sentado sobre o trono. Um dia eu estava lá na congregação de Canidé. Eu estava sentado nos bancos e eu vi o pastor Antônio pregando e profetizando e dizendo assim: olha, daqui vai sair missionários, daqui vai sair pastores, daqui vai sair homens e mulheres que vão tocar a vida de outras pessoas, que vão ser usados pelo Espírito de Deus. E eu disse assim: eu não sei quem é o segundo, eu não sei quem é o outro, eu só sei que um será eu, Senhor, me usa. Deixa Ele te usar, deixa Ele te usar na terra. Seja tocado por Deus. Alcance a vida das pessoas com a pregação genuína do Evangelho, e você não irá se arrepender. Que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Ainda tem força para adorar. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre.
seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória a Deus, seja a honra e o poder, seja a glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos os jovens desse acampamento, desde agora e para sempre. E só aquele que crê como eu creio diz assim comigo, ó.